E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para concurso vestibular e também pré-militar. E Enem também serve para todo mundo. Pessoal, o nosso CHC ele é completo para qualquer tipo de prova que caia o conteúdo de História, beleza? O e-mail historiacom1@outlook.com, Facebook sai, o celular para mensagem 3291650267. Essa aula é de resolução de exercício, mas eu tenho que falar para vocês dos benefícios que tem o canal Istisatli aqui no YouTube. O canal Istisatli. Você entrando no canal, por favor, eu peço que se inscreva e depois acesse lá em playlists, onde você tem várias pastas, as playlists com várias aulas, como aulas rápidas, História da América, História Geral, História do Brasil, e Meio Ambiente com o Professor Igor. Essas 4 playlists aqui, pessoal, que estão com essas setas, são muito completas mesmo. Para você da SPSEX, História do Brasil, História Geral e História da América, serve e muito. Mas além disso, você está assistindo essa aula nessa playlist aqui, dicas de SPSEX e exercícios de provas anteriores, e o resumão SPSEX também que tem aqui para vocês. E acessem o canal na playlist, vocês vão ver outras pastas para te ajudar. Mas lembrando, essas que estão com essas setinhas são muito completas mesmo. Quero agradecer aqui a todo mundo que está participando, que está confiando aí no projeto do CHC, o nosso curso de História completo. Beleza? Essa prova é da SPSEX, uma prova antiga de 2000. Beleza? O tema é o quê? Revolução Francesa. O tema da prova é sobre a Revolução Francesa. Aqui embaixo, pessoal, nas descrições, eu vou deixar o link da playlist aqui que eu falei para vocês de História Geral. A playlist aqui de História Geral, vou deixar o link dela e onde vocês podem acessar e ver o conteúdo de Revolução Francesa, da aula sobre Revolução Francesa, muito completo mesmo, beleza? Tranquilo? Então vai estar aqui nas descrições abaixo. Pouco antes da eclosão da Revolução Francesa, em 1789, encontramos a sociedade francesa estruturada com uma divisão em 3 estados ou ordens. O segmento que entregava o primeiro estado nessa estrutura foi... Então, pessoal, ele está perguntando, primeiramente, dessa sociedade francesa. Uma sociedade que era dividida em 3 estados. Ou seja, você tinha o primeiro estado, o segundo e o terceiro. Ele quer saber quem que pertencia ao primeiro estado. Mas antes de entrarmos aí na ideia, né, da sociedade, vamos falar um contexto sobre a Revolução Francesa, dessa crise. Essa Revolução Francesa, pessoal, óbvio que acontece no reinado de Luís XVI, ele perde a cabeça e tudo mais, mas não é só culpa de Luís XVI. Vem antes, com os seus outros avós e tudo mais, avós. Nesse caso, pessoal, nós observamos que ela começa a se desenvolver já lá no reinado de Luís XIV. Isso mesmo, o auge do absolutismo francês também dá início ao declínio do absolutismo francês. Lembrando, a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. E a maior característica das revoluções burguesas é o quê? Derrubam o absolutismo. Beleza? Então, óbvio que nós vamos ter aqui com ideias do iluminismo e tudo mais. Então nós observamos lá no reinado ainda de Luís XIV uma crise desse absolutismo, onde você tem gastos, né, com guerras, a construção do Palácio de Versalhes, ou seja, a moradia agora do rei seria fora de Paris, seria fora do contexto que vivia a população francesa. Por quê? Paris naquele momento era a maior cidade e ali você observava o contexto de como o Estado francês passava. Lembrando, ainda aqui, pessoal, em pleno absolutismo, Idade Moderna, nós observamos ainda resquícios de feudalismo dentro da França. Então, impostos do feudalismo, como talha, entre outros, ainda eram cobrados. Então, a França ainda tinha um pé ainda dentro do feudalismo.
Outra coisa que nós temos que observar, vem Luís XV, né? Aí ele vai se envolver num conflito com a Inglaterra, a Guerra dos 7 Anos, mais gastos, pior ainda, e entra Luís XVI. Entra Luís XVI, pega uma França quase que falida, né? Com problemas políticos e econômicos, e também sociais, né? O que nós observamos é que Luís XVI, ele nasce num contexto onde ele não fica muito a par das coisas que estão acontecendo dentro da França. É uma crise política. Por quê? Quando Luís XVI nasce em Versalhes, os ministros tentam de qualquer forma tentar tirar o olhar de Luís XVI sobre a França, o que acontecia dentro da França. E isso dava uma liberdade muito grande para esses ministros poderem governar, ditar algumas regras. Então nós observamos que o rei, nesse momento, ele fica um pouco invisível, né? Invisível não, fica um pouco cego do que está acontecendo de real na França. Uma crise que vai levar a uma grande fome, né? O pessoal, né, a procura de pão, entre outros. Depois disso, nós temos uma crise econômica que vai ser mais grave ainda. Por quê? A França gastava demais do que arrecadava. E esse gastar demais, pessoal, prejudicou muito a França. Por quê? Lembrando, nós temos 3 estados, o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro e segundo estados, eles eram isentos ou então pagavam pouquíssimos impostos. Quem arcava com a maior tributação, quem pagava os maiores impostos, a carga maior de impostos, era do terceiro estado, né? Então, a parcela, né, de um cara que vivia no primeiro ou no segundo estado da sociedade francesa, eram tantos gastos que poderiam ajudar não sei quantos, mais de 20 pessoas do terceiro estado ou mais. Então, o pessoal da nobreza, o pessoal do clero, eles gastavam tanto o que não podiam, né? O problema é que eles gastavam mais do que tinham. Então aí nós já temos um déficit interno, uma balança que não é favorável. Outra coisa que nós observamos também é uma dívida externa muito grande, né? Para custear as suas despesas, entre outras coisas, a nobreza, a França pedia empréstimos a bancos ingleses. E esses empréstimos cada vez iam mais aumentando, levando uma grande dívida externa. Ou seja, o que a França poderia pagar não chegava nem aos pés do que ela devia, né? Então nós temos aí um acordo depois que vai ser feito entre os próprios bancos ingleses e a nobreza e a coroa inglesa, numa tentativa de, caso a França não pagasse, você ia pegar algumas receitas e tudo mais francesa. O problema, pessoal, é que essa crise econômica dificulta muito a França. E isso impede ela de dar uma alavancada na sua industrialização. Tranquilo? Então nós observamos uma crise econômica, uma crise política, que vai juntar com tudo isso, com a insatisfação do povo, do terceiro estado, e que esse terceiro estado vai pegar em armas e vai derrubar o absolutismo francês. Beleza? Óbvio, por causa da fome, em primeiro lugar, né? A fome muito grande, e entre outros conflitos. Nesse caso, pessoal, nós observamos que depois desse introdução sobre esse começo dessa crise da Revolução Francesa, esse estopim, nós vamos ter lá a tomada da Bastilha, depois nós vamos observar os girondinos e os jacobinos, o momento do terror, o terror branco, e entre outros. Beleza? Até chegar o momento que Napoleão Bonaparte dá o golpe 18 Brumário. Lembrando que aqui embaixo vai estar o link direcionado na playlist de História Geral, onde tem essas aulas muito completas, beleza? Aqui é só uma introdução para vocês entenderem. Então ele fala que essa divisão dos 3 estados, e ele quer saber quem era do primeiro estado. Pessoal, o primeiro estado era composto principalmente sobre o clero, o alto clero e o baixo clero, tranquilo? Era um estado que, tipo assim, tinha quase isenções absolutas de impostos.
O segundo estado, aí nós temos a nobreza, o rei, entre outros. E o terceiro estado, a burguesia, o povo, os sans-culottes, tranquilo? Os sans-culottes, aqueles que moravam nas cidades. E por que esse nome? Porque eles não usavam os culottes, ou seja, é uma meia por baixo que cobria a canela. Quem tinha dinheiro usava essa meia que cobria a canela e era uma meia muito cara, vamos dizer assim, um tecido muito caro, e essas pessoas com essa crise toda não tinham condições. Eram chamados sans-culottes. Então, o primeiro estado, a resposta é a letra B. A burguesia, parte do terceiro estado. O povo, os camponeses, parte do terceiro estado. A nobreza, parte do segundo estado. O rei, parte do segundo estado. Beleza, pessoal? Lembrando que na França ainda, pessoal, nós temos ainda resquícios do feudalismo. Que, óbvio, com a Revolução Francesa, vai dar uma mudança totalmente naquelas ideias do iluminismo e tudo mais. Lembrando, revoluções burguesas. A Revolução Francesa é uma revolução burguesa? Sim. Vai ser direcionada pela burguesia. O povo, nesse caso, vai ser mais do que uma massa de manobra, tranquilo? Para esses intuitos da burguesia. E óbvio também que depois, com as ideias do iluminismo, as revoluções burguesas, elas fazem o quê? Qual que são a característica maior? Derrubam absolutismo. Beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, falando, lembrando, aqui na playlist, no canal Isti Sattler, você tem a playlist de História da América, História Geral e História do Brasil, que são playlists super completas mesmo. Tranquilo, pessoal? Um abraço e valeu pelo apoio e pela confiança. Valeu!